Você já sentiu que, mesmo em silêncio, algo dentro de você grita por um propósito maior? Já teve a sensação de que foi colocado neste mundo por um motivo que ainda não compreende totalmente, mas que insiste em chamar, como uma voz suave ecoando no fundo da sua alma? Talvez, por fora, sua vida pareça comum, mas por dentro, existe uma inquietação, uma impressão de que você foi separado, reservado para algo mais alto, mais profundo, mais sagrado. E essa sensação não te deixa em paz. Você tenta ignorar, seguir a vida, se encaixar. Mas algo em você não se encaixa. E talvez, esse desconforto não seja um erro. Talvez, seja um sinal. Antes de continuar, eu te convido a assistir este vídeo até o final. Porque o que vou te revelar não é para qualquer um. É para os chamados. Os separados. Aqueles que caminham entre o invisível e o real. E que muitas vezes não compreendem a si mesmos, mas sentem que carregam algo diferente. Se ao longo da sua vida você sentiu que era demais para algumas pessoas, que sua presença incomodava, que sua consciência era mais sensível que o comum, talvez você esteja aqui por um motivo muito maior do que imagina. E os 7 sinais que vou te mostrar vão abrir seus olhos para isso. Mas atenção, esses sinais não são dados de qualquer jeito. Eles se revelam apenas aos que têm coragem de enxergar a própria missão. Você é um deles. Sinal 1. Você nunca conseguiu se sentir parte do mundo como ele é. Desde muito jovem, algo em você te fez sentir fora do lugar. Era como se todo o ambiente ao seu redor funcionasse em um ritmo diferente do seu. Enquanto todos pareciam contentes com rotinas rasas, conversas banais e objetivos materiais, você se pegava refletindo sobre o porquê da existência, o sofrimento humano, a dor, a alma, o invisível. Você via as pessoas se preocupando com aparência, status, conquistas externas, mas isso nunca te preencheu. Mesmo tentando se encaixar, havia algo em você que dizia: esse mundo não é o seu lugar final. E não é que você se acha melhor. Não se trata de orgulho. É uma sensação profunda de não pertencimento. De que você nasceu com os pés aqui, mas o coração em outro plano. Essa desconexão é um dos sinais mais marcantes daqueles que foram chamados para liderar espiritualmente. Porque um líder espiritual não pode amar demais o mundo, ou jamais se desapegaria dele. Quem foi chamado, sente primeiro a solidão, para depois compreender o chamado. Sinal 2. A dor sem explicação que te persegue desde sempre. Talvez você tenha vivido traumas profundos. Talvez nem consiga explicar de onde vem tanta dor. Mas ela está aí. E não importa quanto você tente esconder ou racionalizar, a dor te acompanha. Uma tristeza inexplicável. Um peso que ninguém vê. Uma ferida invisível. Pessoas te olham e acham que está tudo bem. Mas só você sabe o quanto já teve que suportar calado. O que poucos entendem é que os chamados para liderar espiritualmente passam por provas mais intensas. Porque são forjados no fogo, purificados na dor, transformados no vale. Deus não confia grandes missões a quem não conhece o deserto. E por mais que essa dor tenha parecido injusta, ela nunca foi em vão. Cada lágrima que você derramou não foi desperdiçada. Foi uma preparação. O Espírito te moldou na dor para que você se tornasse um canal de cura. E quando você entender isso, a dor deixa de ser prisão e passa a ser combustível. Porque líderes espirituais não curam porque são perfeitos, mas porque sobreviveram àquilo que poderia tê-los destruído. Sinal 3. O peso de perceber mais do que os outros veem. Você entra num ambiente e sente. Sente a energia. Sente a tristeza escondida por trás dos sorrisos. Sente o incômodo que ninguém verbaliza. Você não sabe explicar como, mas você percebe. É como se o mundo invisível sussurrasse em seu ouvido. Você sente quando alguém mente. Você sente quando a falsidade, inveja, desonestidade. Mas também sente quando uma alma está perdida e precisa de luz. Isso não é normal. É espiritual. Pessoas que carregam o dom da liderança espiritual têm uma sensibilidade ampliada. Enxergam no espírito o que os outros só veem com os olhos. E isso, muitas vezes, te faz sofrer. Porque você carrega dores que não são suas.
Porque você percebe coisas que ninguém admite. Porque você vive num nível de consciência que te isola. Mas esse dom é também uma responsabilidade. Você não veio ao mundo para apenas observar. Você veio para transformar. E por isso você sente tanto. Porque só quem sente profundamente pode guiar com verdade. Se até agora você se identificou com esses 3 primeiros sinais, continue assistindo. O 4º sinal é o mais ignorado, mas talvez o mais revelador. Sinal 4. As perdas inexplicáveis que te fizeram renascer. Nada te molda mais do que as perdas. E você já perdeu muito. Pessoas, oportunidades, caminhos, sonhos. Às vezes, tudo parecia estar indo bem, e do nada, desmoronava. Você tentava seguir por um caminho, e era cortado. Tentava segurar pessoas, e elas iam embora. Tentava construir algo, e era frustrado. Isso te fez questionar, por que comigo? Mas com o tempo, começou a perceber um padrão. Cada perda te tirava de um lugar, mas te empurrava para algo mais profundo. Como se houvesse uma mão invisível te direcionando. Você não estava sendo rejeitado. Estava sendo redirecionado. Líderes espirituais não são forjados no conforto. Eles são formados nos escombros. Porque só quem já perdeu tudo pode compreender o valor do invisível. Só quem já não tem mais onde se apoiar, aprende a andar pela fé. E essa fé é o combustível de quem guia almas. Sinal 5. A rejeição constante das pessoas erradas. Você já percebeu como certas pessoas te rejeitam, mesmo sem motivo? Você tenta se doar, ser gentil, amar, e mesmo assim, elas te cortam, se afastam, te excluem. E isso te machuca, porque você nunca entendeu o porquê. Mas a verdade é dura, nem todos conseguem lidar com sua luz. A sua presença revela aquilo que muita gente tenta esconder. Você não fala nada, e ainda assim incomoda. Você não acusa, mas seu jeito de viver confronta. Isso é espiritual. A rejeição é, muitas vezes, a confirmação do chamado. Deus permite que algumas portas se fechem, que algumas pessoas te deixem, que certos grupos te expulsem, porque você não foi chamado para se misturar, mas para ser separado. Líderes espirituais não seguem multidões, eles as guiam. E por isso, nem sempre são amados. Mas se você continuar firme, aqueles que realmente estão prontos para ouvir, te encontrarão. Porque a verdade sempre atrai quem busca a luz. Já estamos no 5º sinal. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece esse chamado. Os 2 últimos sinais vão mexer profundamente com a sua alma. Sinal 6. O desejo profundo de ver as pessoas curadas, restauradas e despertas. Você não consegue ignorar a dor das pessoas. Mesmo que a sua vida esteja difícil, mesmo que você esteja passando por lutas internas, ainda assim você se importa com a dor do outro. E mais do que isso, você sente um desejo quase incontrolável de ver as pessoas livres, restauradas, conectadas com Deus. Em uma conversa comum, você sente que precisa deixar uma palavra. Diante de uma pessoa quebrada, seu coração chora por dentro. Você enxerga além da aparência. Consegue ver o que aquela alma carrega, o que ela tenta esconder. E mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ser perfeito, você quer ser ponte. Você quer ser instrumento. Você quer ser resposta. Isso não é comum. Isso é sinal de liderança espiritual. Não é sobre ser pastor, pregador, líder de uma igreja. É sobre ser canal. É sobre carregar a presença de Deus de forma tão viva que onde você pisa, algo muda. Onde você fala, algo desperta. Onde você toca, algo é curado. Esse desejo não vem do ego. Vem da alma. Você quer ver as pessoas salvas, libertas, curadas, porque você sabe o que é estar preso. Porque você já esteve no fundo do poço e alguém te levantou, ou foi Deus quem te buscou quando ninguém mais te via. E agora, tudo em você clama por fazer o mesmo pelos outros. Isso é um dos sinais mais evidentes de que sua missão não é viver por si mesmo, mas ser parte de algo maior. Algo eterno. Sinal 7. Uma intuição fora do comum que te livrou muitas vezes. Você já sentiu que alguma coisa iria acontecer,
E aconteceu. Já percebeu que certos lugares não te faziam bem, mesmo sem ter provas disso. Já teve a impressão de que algo estava errado com alguém, e pouco tempo depois, descobriu a verdade. Sua intuição não é comum. É como se você fosse avisado antes. É como se o céu sussurrasse ao seu espírito, dizendo: não vá, espere, cuidado, fale agora. E quando você obedece a esses avisos interiores, algo muda. Algo se livra. Algo se transforma. A verdade é que líderes espirituais não são guiados apenas pelo raciocínio lógico, eles são conduzidos pelo Espírito. E quanto mais você se alinha com Deus, mais essa intuição se torna clara. Não é superstição. Não é imaginação. É discernimento espiritual. Você consegue perceber quando há um peso no ambiente, quando uma palavra não vem de Deus, quando uma pessoa está mascarada espiritualmente. E isso não é para te assustar. É para te proteger. É para te posicionar. É para que você saiba que, mesmo sem entender tudo, você já foi capacitado com armas espirituais. Essa sensibilidade é uma das ferramentas mais poderosas do chamado. Porque um líder espiritual precisa enxergar o que os olhos humanos não veem. Precisa ouvir além do som. Sentir além do toque. Ver além da superfície. Porque sua missão não é lidar com o óbvio, é discernir o invisível e trazer luz ao que está oculto. E agora que você ouviu cada um desses 7 sinais, é impossível não refletir. Será que é coincidência tudo que você já viveu? Será que é normal carregar esse peso, essa sensibilidade, essa dor, essa intuição, esse desejo tão intenso de ajudar, de transformar, de guiar? Ou será que você foi separado? Talvez tudo aquilo que você achou que era fraqueza, era parte do seu chamado. Talvez a solidão que você tanto rejeitou, era o lugar onde Deus te encontrava. Talvez todas as rejeições, todas as perdas, todas as crises, não foram castigo, mas lapidação. Não foram rejeição, foram treinamento. Não foram o fim, foram o começo. O começo de uma missão. De uma liderança que não busca palcos, mas almas. Que não procura holofotes, mas o toque silencioso do Espírito. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para ser ponte. Para ser luz. Para ser guia. E esse chamado não depende da sua perfeição, ele depende da sua entrega. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E se esses sinais queimaram no seu peito enquanto você ouvia este vídeo, não ignore. Você sabe o que isso significa. Agora, cabe a você dizer sim. Você não está ouvindo isso por acaso. Há um mover acontecendo sobre sua vida. Algo que talvez você não entenda ainda, mas que já começou. E se você sentiu isso hoje, compartilhe. Espalhe. Porque líderes espirituais não são egoístas com o que recebem. Eles passam adiante. Eles despertam outros. Eles não guardam a luz, eles a multiplicam. Que este seja o início de uma nova fase. Uma fase onde você não se esconde mais. Onde você não abaixa mais a cabeça. Onde você entende de uma vez por todas que não nasceu para viver no automático. Você foi chamado, escolhido, separado. E o mundo está esperando por aquilo que você carrega. Você percebeu como, ao longo da sua vida, nada foi fácil. Enquanto outros recebiam tudo de forma rápida, você sempre teve que lutar por cada migalha. Enquanto muitos navegavam em águas calmas, você foi jogado no meio de tempestades. E mesmo assim, você continua aqui, de pé, respirando, com a alma em chamas. Você pode não ter percebido ainda, mas essa resistência não é comum. É sobrenatural. Existe algo dentro de você que não desiste. Algo que te levanta mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Algo que te impulsiona a seguir quando qualquer outra pessoa já teria abandonado o caminho. E esse algo é o chamado. É o selo espiritual sobre a sua vida. É o som do céu ecoando na sua alma, dizendo: eu ainda estou aqui. E você não está sozinho. Você começou a notar que algumas situações se repetem. Que certos ciclos vêm e voltam. Que existem padrões que insistem em retornar, como se estivessem tentando te ensinar algo.
Nada disso é à toa. Cada pessoa que te feriu, cada porta que se fechou, cada voz que tentou te calar, cada desânimo que quis te fazer parar, tudo isso foi parte de um processo. Porque Deus não te quer raso. Ele te quer profundo. Ele te quer desperto. Líderes espirituais não são formados em vitórias, mas em quedas. São aqueles que, ao serem quebrados, não se tornam amargos, se tornam mais compassivos. Aqueles que, ao passarem pela dor, não endurecem, se tornam mais humanos. E você sabe disso, porque já passou por mais dores do que consegue contar. E mesmo assim, seu coração continua mole. Continua puro. Continua disposto. E talvez por isso você atrai tanta gente quebrada. Talvez por isso as pessoas te procuram para desabafar, mesmo quando você não tem respostas para si mesmo. Elas te sentem seguro, mesmo sem entender por quê. Elas confiam em você. Te contam segredos que nunca revelaram a ninguém. E você carrega isso com um senso de responsabilidade que te pesa às vezes. Porque você não apenas ouve. Você sente. Você se importa de verdade. Você se entrega. E isso cansa, não é? Às vezes, você sente que carrega o mundo nas costas. E de certa forma, carrega mesmo. Porque Deus confiou a você esse peso. Porque Ele sabia que você não quebraria, você se transformaria. Você já tentou ser como os outros. Já tentou viver como a maioria. Já tentou silenciar essa inquietação espiritual dentro de você. Mas não conseguiu. Porque quem carrega um chamado verdadeiro nunca mais consegue se encaixar no comum. A alma grita. O espírito clama. O coração arde. E chega um momento em que fingir não é mais uma opção. Chega um momento em que você precisa assumir quem é. Porque se não assumir, vai adoecer. Vai murchar por dentro. Vai viver pela metade. E esse não é o seu destino. Você nasceu para viver por inteiro. Para manifestar a luz que te habita. Para guiar outros que ainda não encontraram o caminho. Você não precisa estar pronto para dizer sim ao seu chamado. Você só precisa estar disposto. Disposto a ser moldado. Disposto a ser transformado. Disposto a passar pelo processo. E sim, o processo assusta. Porque ele te tira de zonas de conforto, te afasta de pessoas, te faz caminhar por desertos. Mas no fim, ele te entrega algo que ninguém pode tirar: identidade, clareza, propósito. E quando você descobre quem você é de verdade, nada mais te domina. Nem o medo, nem o passado, nem a rejeição. Porque agora você sabe, foi chamado, foi escolhido. E isso basta. Você já não vive apenas por si. Você vive por algo maior. Por uma missão que transcende o tempo. Por um mover espiritual que te acompanha desde antes do seu nascimento. E mesmo que você tenha se desviado, mesmo que tenha se perdido, mesmo que tenha se calado por anos, ainda é tempo. Porque o chamado não caduca. O plano não muda. O céu continua te esperando. E basta uma decisão. Uma entrega. Um eis-me aqui. E tudo começa a se alinhar. Acordar para esse chamado é como abrir os olhos pela primeira vez depois de uma vida inteira sonhando. Você começa a perceber que os detalhes da sua história, até os mais dolorosos, foram alinhados com precisão divina. Nada foi em vão. Nem as lágrimas escondidas. Nem as madrugadas em silêncio. Nem os questionamentos que pareciam sem resposta. Deus estava ali, em cada pedaço do seu caminho. E agora, Ele está aqui, te lembrando de quem você é, te chamando de volta para o centro da sua identidade. E se você está ouvindo isso agora, é porque é com você. Há algo sobre os escolhidos que poucos compreendem. Eles carregam uma guerra invisível. Porque enquanto o mundo os vê como pessoas comuns, dentro deles acontece uma batalha espiritual constante. A todo momento, forças tentam desviar, silenciar, confundir. E não é porque são fracos, é justamente porque são perigosos. O inimigo não se incomoda com quem está adormecido,
Mas quem carrega um chamado, um propósito, uma missão de liderar espiritualmente, esse se torna alvo. Por isso você já viveu tantas resistências. Por isso você foi ferido em lugares onde deveria ter sido protegido. Por isso você foi abandonado por quem prometeu estar com você. Tudo isso não foi coincidência. Foi oposição espiritual ao seu despertar. Mas você sobreviveu. E isso já é um milagre. Você não apenas sobreviveu, você ainda ama. Ainda acredita. Ainda quer ajudar. Ainda se importa. Mesmo depois de tudo. E isso prova o tipo de essência que há em você. Uma essência que o mundo não consegue apagar. Uma luz que, mesmo coberta por escuridão, insiste em brilhar. E essa luz é exatamente o que faz de você um líder espiritual. Não é o título. Não é a posição. É a capacidade de manter o coração sensível, mesmo após tanta dor. É a capacidade de continuar ouvindo a voz de Deus mesmo depois de tanto silêncio. É a disposição de se levantar pela milésima vez e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. E é por isso que, quando você fala, as pessoas escutam diferente. Quando você ora, algo muda no ambiente. Quando você toca alguém com palavras de verdade, a alma da pessoa sente. Você não precisa de grandes discursos. Você não precisa de palco. A sua autoridade não vem da sua voz, vem do seu espírito. E isso não se aprende. Isso se carrega. Isso se recebe. Isso se vive. É por isso que, mesmo sem querer, você se torna refúgio. As pessoas se aproximam de você para confessar o que nunca disseram a ninguém. Você ouve histórias que outros não suportariam. E ainda assim, você escuta com empatia. Porque sabe que a dor delas não é muito diferente da sua. E é aí que nasce o verdadeiro ministério, no encontro entre dores semelhantes, no compartilhar de curas invisíveis. Você não precisa de um microfone para liderar. Sua liderança começa na sua presença, na paz que você transmite, na forma como você atravessa a tempestade e ainda encontra espaço para estender a mão a quem está se afogando. É isso que te distingue. É isso que confirma o chamado. Porque liderança espiritual não é sobre dominar, é sobre servir. Não é sobre saber mais, é sobre sentir mais. Não é sobre controle, é sobre compaixão. E tudo isso você já vive. Mesmo sem perceber, já tem sido resposta para muita gente. Já tem sido cura, ponte, abrigo. E talvez agora seja o momento de parar de fugir disso. De parar de se diminuir. De parar de achar que ainda não está pronto. Porque a verdade é, Deus não espera que você esteja pronto. Ele só espera que você diga sim. Há uma geração esperando pela sua coragem. Há pessoas que só despertarão quando ouvirem a sua voz. Há batalhas que só serão vencidas quando você assumir quem você é em Deus. Há territórios espirituais esperando para serem ocupados. Mas nada disso vai acontecer enquanto você estiver tentando caber num lugar onde Deus nunca te colocou. Enquanto você estiver se escondendo para não incomodar. Enquanto estiver tentando se calar para manter a paz. Mas essa paz que te custa sua identidade, não é paz. É prisão. E agora chegou o tempo de romper. De se levantar. De se posicionar. De olhar para o céu e dizer: eu entendi. Eu aceito. Eu me entrego. Você não precisa entender tudo. Só precisa dar o próximo passo. Porque quando você se move na direção do seu propósito, o céu se move na sua direção também. Os recursos aparecem. As conexões chegam. As palavras fluem. Os dons se despertam. Porque agora você não está mais tentando ser algo que não é. Agora você está no seu eixo. No seu chamado, no seu lugar. E quando você entra no seu lugar, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Os caminhos se abrem. As resistências perdem força. A unção se manifesta. Porque você está onde deveria estar, no centro da vontade de Deus. E se tudo isso está queimando dentro de você agora, não lute contra isso. Isso é mais do que emoção. É o Espírito te tocando. Te despertando.
te lembrando da aliança que ele fez contigo antes mesmo de você nascer. Porque ele te viu antes do mundo te ver. Ele te escolheu antes que alguém dissesse que você não tinha valor. Ele te chamou antes que o sistema tentasse te silenciar. Ele plantou em você sementes eternas. E agora, está na hora de elas germinarem. E agora que você chegou até aqui, que caminhou comigo por cada sinal, cada palavra, cada revelação, algo dentro de você mudou. Talvez não consiga explicar com clareza, talvez ainda esteja digerindo tudo o que sentiu, mas a verdade é que sua alma reconheceu esse chamado. Porque os escolhidos sabem. Eles não precisam de provas, nem de explicações. Basta uma palavra, um toque, uma confirmação, e tudo se acende por dentro. E se esse vídeo te tocou, é porque não foi apenas um conteúdo. Foi um encontro, um chamado à lembrança, uma convocação espiritual. Porque o tempo de se esconder acabou. O tempo de se anular, de se diminuir, de duvidar, já passou. Agora é tempo de despertar, de aceitar, de caminhar. Você não está aqui por acaso. As dores que viveu não foram em vão. A sensibilidade que carrega não é fraqueza, é domingo. E o que você sentiu até agora, esse fogo no peito, essa vontade de chorar, esse silêncio cheio de respostas, tudo isso é o Espírito confirmando: você foi chamado para liderar, para conduzir, para transformar. E não há nada mais bonito do que ver alguém finalmente se lembrar de quem é. Que esse seja o seu momento, o ponto de virada, a decisão silenciosa, mas definitiva, de não fugir mais. Porque o mundo espiritual já sabe quem você é. O céu já sabe. Só faltava você se lembrar. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Envie para outros que também sentem esse chamado, mas ainda não têm coragem de assumi-lo. Porque líderes espirituais despertam líderes espirituais. E essa é a sua hora. O céu te chama pelo nome. E só te faz uma pergunta: você aceita?